A maior parte de vocês não estão inscritos no canal. Se inscrevam aqui embaixo, mantenham os comentários, deixa o like, sininho, todas aquelas coisas que você que deve estar assistindo aí, você deve ser um viciadinho no YouTube, que eu sei, porque é bom, também sou. Então, muito obrigado por assistir. E compartilha com o time. Compartilha aí, com a galera, Como que a gente faz, então, essa documentação, né? Qual que é... A gente já entendeu que o primeiro passo é a gente mapear, então, o que são processos dentro do teu negócio, da tua operação, do teu time, e diferenciar isso de projetos e tarefas, entendendo esse processo, como a gente começa a documentar, qual que é o melhor caminho, qual que é o melhor jeito. Vamos lá. A primeira etapa é desenhar o fluxo do processo. Então você vai fazer um fluxograma de etapa a etapa. Primeiro acontece o A, depois acontece o B. Quando o B acontecer, pode ir para o caminho B1 ou B2, depende de como é. Hoje eu uso o Miro como ferramenta para isso, mas assim, qualquer ferramenta de fluxograma ou fazer na mão funciona. O ponto é desenhar o fluxo. Depois que você desenhou o fluxo de quais são as etapas que realmente acontecem, você vai para a descrição de como cada etapa acontece. E aí, mais uma vez, você vai ter que fazer essa lógica do ASIS. Como que ela é executada hoje? Então, o que é importante? Vamos lá. Monta o fluxo, etapa a etapa do que acontece, exatamente falando quais etapas acontecem, quais são as subdivisões que acontecem, quais são as possibilidades que acontecem. E depois disso, descreve como cada etapa acontece, exatamente da forma como elas acontecem hoje. E aí, para isso, normalmente eu uso o Notion. Então, eu faço o fluxograma no Miro, aí eu vou lá e incorporo, né, o Miro na página do Notion. Aí eu coloco nesse fluxograma sempre um código falando, tipo, etapa 1, etapa 2, etapa A, etapa B, alguma coisa assim. E no Notion vou tendo lá, né, as pagininhas falando, esse aqui é o play da etapa 1, esse aqui é o play da etapa 2, esse aqui é o play da etapa 3. O play é a descrição do como. No Notion seria tipo um toggle list. Cara, pode ser um toggle list, mas pode ser uma tabela com várias páginas. Depende do quão complexo é a execução daquela tarefa, sabe? Entendi. Mas é isso. Então, assim, desenho de fluxo. No fluxo você vai marcar cada etapa e aí você vai ter em algum outro lugar uma descrição de como que aquela etapa acontece. E é isso. E é isso. E quando que tem algum momento certo de eu revisar isso? Cara, é contínuo, tá? Você vai sempre estar executando e entendendo, como é que isso tá? Por que eu te pergunto isso? Porque quando eu fico pensando no player, como a gente chama lá na V4, que é o cara que tá executando, né? Nesse caso seria, sei lá, o SDR, o closer, o gestor de tráfego. Esse cara, ele vai entrar na tua empresa, e aí digamos que seja o mundo ideal, ele vai entrar na tua empresa e ele vai ver lá que tem uma page no Notion, que são todos os processos de execução de um SDR. Ele vai ver todos esses processos, ele vai ver os fluxos, vai ver essas duas partes, né? Que é o fluxo e o detalhamento desses fluxos, e ele vai começar a trabalhar. Vai dar 1 mês, 2 meses, 3 meses, esse cara tá mais ongoing e ele vai tocando do jeito dele. Ele não vai ficar vendo aquele processo todos os dias. Também não serve, não deveria ser assim, né? Ele deveria aprender. No começo, quando ele vai fazer as primeiras vezes. Ou eventualmente, quando ele tem uma dúvida ou algo assim, né? Mas eu acredito que aí, ver se faz sentido o que eu penso aqui, é que teria não uma terceira etapa, mas uma rotina importante do líder daquela frente, daquele time, dele estar atento a esses processos para entender, faz sentido, isso aqui ainda é assim. Né, o que a gente faz, e aí eu não tô falando que necessariamente é o correto, o ideal, mas é o que eu posso falar, né? Quando entra alguém novo e pega algo, e aí se é alguém novo, você será empresa, pode ser alguém de outra área que vai lá e vai olhar e vê algo absurdo ou que acha absurdo, levanta a mão na hora, beleza? Então assim, viu algo que parece muito errado, levanta a mão na hora e a gente vai conferir. Rotineiramente, geralmente, ou na reunião mensal ou na trimestral, quando a gente vai fechar a régua do resultado, a gente vai olhar e falar, cara, o resultado foi melhor ou foi pior do que o que a gente esperava? Putz, foi melhor, foi pior, não sei o quê. Tá, o que foi melhor do que a gente esperava? Se o resultado foi melhor, essa etapa aqui foi melhor. Por que ela foi melhor? Eu fiz algo diferente do meu playbook? Fiz. Vamos atualizar o playbook. Não, foi exatamente igual. Beleza, estamos de revisão. Putz, o resultado foi pior. O resultado foi pior? Em que etapa ele foi pior? Foi pior nessa etapa aqui. Legal. Por que ele foi ruim? O que eu fiz? Eu fiz algo diferente do playbook? Fiz. Então vamos seguir o playbook agora. Não fiz. Eu fiz o que estava no playbook e mesmo assim foi ruim. Opa, será que o meu playbook tá bom bastante como deveria ir? Então nesses momentos, nessas rotinas de revisão do resultado, olhando para trás, aí mensais ou trimestrais, você deveria olhar o resultado que você teve,
ver ele versus o que você esperava ter, e entender etapa a etapa do processo, né, daquele monte de processos que geram o seu resultado, qual etapa foi melhor ou pior que o esperado. E aí nisso você vai conseguir entender, cara, aqui eu tenho a oportunidade de atualizar o playbook ou de passar a seguir porque eu vi que eu não estava seguindo. Então, assim, você tem aquele olhar diário, né, ali que você tá o tempo inteiro e tal, mas assim, eu acho que ele é meio utópico de esperar que você vai estar todo dia, toda semana atualizando. Mas nesses rituais de revisão de resultado, você sempre deveria comparar com o que você está indo. Então, vamos lá. Resultado do time comercial. Cara, o playbook comercial é basicamente o funil comercial. Na hora que você vai, e você deve benchmarks ou esperados para cada etapa do funil. Na hora que você chegou no final do mês e viu que você vendeu mais ou menos que a meta, você vai olhar para o funil e alguma etapa dele vai estar maior ou menor do que você esperava. Uhum. Viu discrepância, olha, putz, eu executei o que era para executar nessa etapa? Sim ou não? Se foi sim e tá pior, quer dizer que tem que mudar o playbook. Se foi não e tá pior, tem que seguir o playbook. Se foi sim e tá melhor, quer dizer que o playbook tá bom, até melhor do que vocês esperavam. Se foi não seguir e tá melhor, quer dizer que eu tenho que atualizar o playbook pro que eu fiz de verdade. Então é mais ou menos assim a sequência de decisão. Perfeito. Eu não sei se essa dúvida vai ser muito específica minha, mas vamos lá. Que é tipo assim, existem alguns processos. Talvez a gente vá fugir um pouco aqui da pauta, qualquer coisa a gente corta, E mas. o Daniel estava certo. Pode ser. Não acho que tava certo não, na real. Essa parte de processo não, mas o que eu vou falar agora talvez ele esteja certo. Que é tipo assim, existem coisas que tu faz, por exemplo, um time comercial é muito claro de fazer essa análise que tu falou, certo? Pô, é resultado, é número, é venda, ponto, acabou, basicamente, né? Agora, quando eu penso num time... Vamos pensar aqui pra tentar linkar com o que o pessoal que tá nos ouvindo aí, que pode ser, por exemplo, ou o próprio prestador de serviço, como tanto quanto o cara que vai ter um negócio. Existem times que não são tão diretamente relacionados a algum resultado. Por exemplo, um time de CS, ele até tem alguns resultados, mas eventualmente eu tenho muitas ações nesse time de CS, muitos processos que rolam. Por exemplo, eu posso ter um time que entra em contato e garante, sei lá, o atendimento daquele cliente, quanto eu tenho um time que recupera clientes que estão pedindo para cair, como eu também posso ter um time que ajuda na parte técnica as pessoas que operam. Vamos dizer assim, é bem a realidade que eu tenho, por exemplo. Como que eu vou fazer essa revisão e vou atribuir eventualmente esse resultado, essa mudança de um resultado para cada time ou para cada processo? Então, vamos lá. Primeira pergunta é, existe um entregável claro, um resultado final a ser entregue? Não precisa ser um número, não precisa ser um comercial. Cara, você falou, eu tenho aqui um time que eu quero ajudar na retenção. Você tem que ter mais retenção. Uhum. Ok? Então, assim, você tem um entregável. Segundo ponto, a forma como o time atua, ela é razoavelmente regular? Ou seja, é mais ou menos a mesma coisa que ele faz? E aqui a gente começa a entrar um pouco numa questão quase filosófica. Dá um exemplo, o time comercial que a gente está falando que é mais fácil. Uhum. Quando eu tenho lá o playbook de como que eu vou fazer a primeira call de entrevista, eu não escrevo o script da call. Eu falo, cara, essa call você tem que validar as informações A, B, C, D e E. Tipo, no meu SDR, quando ele vai lá, tem que validar essas informações. Eu dou algumas sugestões de perguntas, mas são sugestões, não são regras rígidas. O que é a regra rígida? É as informações que ele tem que validar. Como ele vai validar, ele tem liberdade, eu dou algumas sugestões. Então vamos voltar aqui para o CS. Putz, ele vai fazer no G4, né? A gente tem um acompanhamento depois de cada imersão. Esse acompanhamento dura 6 meses. Uhum. Em cada call, eu tenho um objetivo claro a ser atingido. Eu tenho ele quando que ele vai fazer a call, por quais canais que ele vai fazer essa call. Eu tô chamando de call, mas é marcar uma reunião e tal. Então tem WhatsApp, Sim. ligação e tal, né? Um processo Como todo que ele aí. vai fazer cada uma dessas e o objetivo a ser atingido com algumas sugestões de como fazer. Uhum. E é isso, eu tô garantindo o que tá acontecendo. E aí eu consigo falar, a gente tá fazendo hoje 4 calls ao longo de 6 meses. Vamos testar fazer 5 calls ao longo de 6 meses para ver se eu tenho mais alunos recomprando? Para ver se eu tenho mais alunos fazendo indicações? Você consegue ver e falar, cara, grupo de controle, grupo normal, vimos aqui a diferença. Então, desde que você tenha essa clareza do objetivo final a ser atingido e seja um fluxo razoavelmente regular, dá para fazer. Agora, existem processos que, assim, ou atividades, né, que é muito, mas muito difícil mesmo você montar um playbook. Você vai, no máximo, ter um guia de sugestões. Uhum. E outros são, assim, estritamente, por exemplo, o processo de solicitação de compra.
cara, ele é estritamente engessado, travado, ó, é esse campo, esse campo, esse campo, esse anexo, é aqui que você faz, é isso aí, nunca muda, não tem variação nenhuma. O comercial tem um grau de variação, o de CS tem uma variação possível maior, mas eu tô ao máximo possível, o que dá pra tirar a variação, o que dá pra eu ter mais consistência, deixando consistente. Perfeito. Faz sentido. Mais alguma dica que tu daria aí pra essa visão? Porque eu acho que ficou bem claro, assim. Cara, Pelo menos eu tenho uma bela página aqui de anotações. Eu tenho uma dica, tá? Não importa qual ferramenta você vai usar, ou qual método. Existem metodologias de mapeamento de processo. Beleza. Não importa o que você usa, não adapte a realidade para metodologia. É a metodologia que tem que se adaptar à sua realidade. Então vamos falar que você tem ali uma metodologia que fala que o processo só vai para frente, ele nunca volta, né? O processo não pode ter recurring ali. E o seu processo na vida real tem recurring. Cara, vai ter que ter. A metodologia que se exploda. Porque se você não respeitar a realidade, você corre o risco de mapear o processo da forma errada, não mapeando o as is, ou seja, como ele realmente acontece. E quando você faz isso, você cai naquele erro de fazer um trabalho que é meio inútil, porque ele não tá retratando a realidade. Logo, as pessoas vão olhar para aquilo, vão olhar para a realidade, vão falar, pô, esse negócio não me ajuda em nada, porque eu executo de uma forma diferente da que tá aqui. Logo, foda-se, vida que segue, e você teve trabalho à toa.